Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma aula. Glórias a Deus, falando sobre as leis. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus e vamos dar continuidade à nossa aula em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento precioso, por mais essa aula. Que o teu Espírito, Senhor, esteja à frente. Tudo aconteça conforme o teu querer. Nós te amamos, te adoramos, te bendizemos. Reconhecemos, Senhor, teu senhorio. Reconhecemos, ó Deus, que sem ti nada somos, nada podemos fazer. Obrigada, meu Deus, pela tua gloriosa presença. Fala conosco, Pai, desde já, ó Deus. Oramos, agradecidos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos dar continuidade aqui então. Estamos em Êxodo no capítulo 20. Vamos ler versículo 18 em diante. Todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido da buzina, o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás. Sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas, e todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu burril, profaná-lo-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Então, aqui a palavra do Senhor que a gente leu, diz que o povo, quando eles viram todos os sinais, aí eles entenderam, né? Com tudo que aconteceu aqui no mundo espiritual, com a voz de Deus, com o Senhor falando com Moisés, aqui o monte tremeu, os trovões, aí o povo entendeu o que o Senhor falou para eles: fica de longe, deixa eu falar com Moisés. Aí eles mesmos concordaram. A Bíblia diz para nós que eles ficaram de pé de longe, porque foi grande aqui o mover dos trovões, a voz do Senhor. Olha só, relâmpagos, sonido de buzinas, o monte fumegando. Glória a Deus, imagina, o povo vendo tudo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Agora vocês entenderam, né, o que o Senhor estava falando, que queria só Moisés subisse, porque eles não iam aguentar. Então, aí eles mesmos entenderam: não, nós queremos que Deus fale com você, Moisés, depois você passa para nós o recado que nós queremos obedecer. E aí, depois dos 10 mandamentos, o Senhor vem trazendo mais leis aqui para o povo obedecer, que agora a lei cerimonial, né, que é a lei do altar. E nós lemos aqui também a partir do versículo 22, e também a lei civil, que nós vamos falar também,
Mas aqui, olha, a partir do versículo 22 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus, né? Não fareis outros deuses comigo. Como isso entristece o coração do Senhor. Como o Senhor não aceita isso? Deus de prata, deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos. O altar, gente, qual é a ideia de altar? Primeiro, tem que ser um altar de adoração a Deus, certo? O altar, quando a gente edifica um altar, é para adoração ao Senhor. Aqui no Antigo Testamento, antes da Nova Aliança, porque hoje só o sangue de Jesus importa, mas nenhum altar, gente, é edificado sem sangue. Por isso, infelizmente, ainda pessoas que não aceitaram a Nova Aliança, o sangue de Jesus, continuam derramando sangue de animais. Você vê muito isso na feitiçaria. Eles ainda acreditam que essa seja a oferta que eles têm que entregar, mas não para Deus. Eles entregam para demônios, né? Eles entregam para os anjos caídos. Eles continuam esse altar que no Antigo Testamento, Deus já aqui nos ensinando que todo altar, para que exista o perdão do pecado, tem que ter sangue. Aqui o Senhor nos ensinando e tipificando que quanto sangue, quantos animais aqui tinham que ser mortos, né, para edificação de altares, e que somente o sangue de Jesus é suficiente para nos limpar, para nos restaurar e para Deus receber um altar. Não adianta edificar em altar, derramarem sangue, colocar nome de quem quiser, se não for o sangue de Jesus naquele altar, se não for o nome de Jesus sendo adorado, sendo exaltado naquele altar, não adianta. Deus não vai receber e Deus nem vai olhar e vai ser abominável para o Senhor. Então hoje nós somos o altar de Deus, certo? E nesse altar que somos nós temos que entender que somente o sangue de Jesus é que faz com que o Senhor perdoe os nossos pecados. E que esse altar seja um altar que esteja aceso, que o fogo não se apaga quando o sangue de Jesus está sobre a minha vida e está sobre a tua vida. É necessário essa lei do Antigo Testamento hoje já não vale mais. Por isso que muitas pessoas elas se confundem, né, com a lei da moral, que é dos 10 mandamentos, e com a lei do altar. Muitas pessoas dizem, mas não vale mais as leis do Antigo Testamento. Não, as leis morais, nós mostramos que elas todas estão no Novo Testamento, tá? Mas a lei do altar, a oferta pelos pecados, isso já não vale mais. É a nova aliança. E o Novo Testamento inteiro também nos explica isso. Então, quando as pessoas confundem e dizem para você, mas não importa mais o Velho Testamento. Não, aí você vai poder dizer para ele, não, você está dizendo que o que não importa é a lei do altar. E aí você vai pegar muita gente. Porque o diabo colocou na cabeça dessas pessoas o seguinte, não importa mais o Antigo Testamento, mas não precisa você se preocupar com os 10 mandamentos. E é necessário viver os 10 mandamentos, que o Novo Testamento nos mostra muito claramente isso. Mas ele quer apagar da mente das pessoas o sangue de Jesus e fazer com que as pessoas continuem vivendo e edificando esse tipo de altar aqui para derramar sangue de animais, sangue de pessoas, né? Colocando homens no lugar de Deus, colocando imagens no lugar de Deus, e Deus já começa falando aqui, olha, dessa lei do altar, que ele não admite imagens. No Novo Testamento, ninguém vem ao Pai, ninguém senão por mim, Jesus explica. Então, a diferença e o que não vale mais no Antigo Testamento para o Novo, porque aqui era só Deus tipificando a necessidade de um sangue no altar. E o quanto precisava se derramar, e mesmo assim não podia apagar os nossos pecados.
constantemente o povo precisava estar sacrificando e hoje não precisa de mais sacrifícios. Somente um sacrifício, que foi o sacrifício de Jesus. Se eu aceito, se eu recebo esse sacrifício, os meus pecados estão perdoados, entende? Se eu entendo que o sangue de Jesus é suficiente para a minha vida, os meus pecados estão perdoados, os teus pecados estão perdoados. Então, no altar que é edificado para Deus, o que faz Deus receber a adoração é o sangue, e é o sangue de Jesus. Outro altar que tenha sangues, que tenha imagens, Deus não está, Deus não, é abominável para Deus. Deus não aceita isso. Então, muito o inimigo engana as pessoas. Ele não quer que as pessoas vivam os 10 mandamentos, que são os mandamentos morais. E os mandamentos morais, nós vamos viver isso dia após dia, e o Novo Testamento aponta e nos ensina isso. Mas ele quer que o homem esqueça os mandamentos morais e vivam altares quebrados, altares com sangue de animais, de pessoas, mas eles não aceitam o sangue de Jesus. E Deus não aceita esse altar. O altar que faz com que Deus olhe para o homem é quando esse altar tem o sangue de Jesus. E se o teu altar tem o sangue de Jesus, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. E quando você oferta, ele recebe. Quando você adora, ele recebe. Quando você canta louvores ao Senhor, ele recebe. Porque o teu altar tem sangue. O altar tem que ter o sangue de Jesus. É importante, gente, nós celebrarmos a Santa Ceia. É muito importante. Essa é a maior celebração da nossa vida. É a maior celebração da nossa vida. É celebrar que Jesus derramou o seu sangue e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. E o sangue dele nos purifica de todos os nossos pecados. É o suficiente. É o suficiente. Mas vamos ver aqui as leis no Antigo Testamento. Esta lei é uma ratificação do primeiro mandamento. Deus instruiu sobre a construção dos altares de adoração. Deveria ser um altar de terra ou de pedras não lavradas, a rocha que é Cristo. Não poderia ter degraus no altar para evitar expor a nudez. Então, quando alguém acha que pode subir no altar vestido de qualquer jeito, tá aqui, ó, o Senhor diz, não queria nem escadas, não, ninguém pode subir de qualquer forma. Ninguém pode mostrar a nudez, ninguém. Altar de terra com pedra, que é a rocha, né? Que é Jesus. Jesus tem que estar em mim, o sangue de Jesus e a minha vida, as minhas vestes. Eu tenho que estar santificado para o Senhor, né? Nós precisamos entender isso. Esse é o altar que glorifica o nome do nosso Deus. É esse o altar que o Senhor quer. Eu sou o altar. Quando você diz eu sou o altar, então você tem que estar na rocha, né? Esse altar tem que estar edificado na rocha e tem que ser um altar santificado. Entende? Olha ele dizendo aqui: não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Então, quando subir no altar, tem que estar com vestes santificadas, tem que estar limpo. Esse altar tem que andar em santidade. A lei do escravo, 21, capítulo 21 de Êxodo fala: a lei acerca dos servos e dos homicidas. Comprando um escravo hebreu, este o serviria por 6 anos, e no 7º será liberto. Versículo 2, ó. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ele lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Essa era a lei.
Se o seu senhor lhe der mulher, que é o que a gente já leu, né? Se o escravo ama o seu senhor e deseja lhe servir para sempre, o seu senhor deveria levá-lo aos juízes e furar sua orelha como um sinal de servidão perpétua por amor ao seu senhor. Né? Então eles furavam a orelha. Olha, se o escravo ama o seu senhor e deseja lhe servir para sempre, o seu senhor deveria levá-lo aos juízes e furar sua orelha como sinal de servidão perpétua por amor ao seu senhor. Então, quando ele disse, não quero, eu amo meu senhor, eu quero ficar. Então, ele tinha um sinal, ele ia lá, furava a orelha e aquele era servo para sempre. E aqui o Senhor está dizendo, você pode ser livre. Você pode ser livre. Se você quer, você pode ser livre. Você não precisa ficar. Eu vou te ensinar, você vai ter um tempo, o Senhor vai insistir. Mas se você não quer, você pode ir, porque nunca vai ser por força, nunca vai ser por violência. Mas se você quer, você vai fazer como esse servo. E ele vai lá, fura a orelha, o sinal, né? E eu quero ficar. E eu quero ficar por amor. Eu sou servo por amor. Nossa, mas como é ruim servir a Deus. É muito jugo. Não, eu sirvo por amor. Eu desejo ficar. Eu quero o meu Senhor. É isso que nós temos que falar nos dias de hoje. Se um homem vender sua filha como escrava, esposa, ela não seria tratada como escravos comum. Pelo contrário, seu senhor teria que permitir que seus familiares pagassem o seu resgate para reavê-la. Ele não poderia vendê-la a estrangeiros. Isto seria infidelidade matrimonial. É aqui do versículo 7 ao 9. Se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos do seu senhor e não se despojar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealdade com ela. Mas se a despojar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se o senhor der a escrava a seu filho, ela deveria ser tratada pelo seu senhor como filha. Se o senhor der outra esposa a seu filho, não diminuiria o cuidado da primeira esposa. Caso o senhor a negligenciasse, ele abriria mão do resgate pela liberdade dela. Falando da liberdade que é somente através do filho, somente o filho, se o Senhor a der ao seu filho e ele aceitar e ela quiser, ela será como esposa. Aqui falando da igreja, né? O quanto nós precisamos ser a noiva de Cristo, e aí seremos livres, e aí teremos a liberdade. A lei acerca da violência. Versículo 12. Vamos ler o 12. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Versículo 12. Pena de morte. No versículo 12. Versículo 14. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Pena de morte, versículo 14. Versículo 15. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Pena de morte. Versículo 16. Em quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. Pena de morte. Versículo 23. Versículo 23. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Versículo 23. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Pena de morte. Negligência do dono de um boi que costuma ferir e não toma providência. Versículo 29 aqui. Mas se o boi dantes era escarnador e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou,
Matando homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Se o animal de alguém matasse uma pessoa, morria o animal e morria o dono. Jesus tem trazido muito perdão e muita misericórdia para a humanidade. Não ia sobrar nada, gente. Não ia sobrar nada se o Senhor Jesus não tivesse tido misericórdia de nós. Versículo 18 e 19. Ferimento que não cause morte. Versículo 18. E se alguns homens pelejarem ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Vai gastar um dinheirinho aí, ó. Versículo 22. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de qualquer que aborte, porém se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Olha da onde saem as leis aqui. Isso são danos morais, né? Chamado de danos morais. É isso? É isso? Danos morais, né? Glória a Deus. Estamos aqui com estudantes de direito. Da onde saíram, né? Algumas leis. Jesus não é lindo, gente? Não é linda a palavra do Senhor? Quanto nos ensina, quão maravilhosa é a palavra do nosso Deus. Se alguém perder um animal e este for encontrado em posse de outro, este deverá pagar em dobro. Aconteceu comigo esses dias, hein? Ó. Se alguém perder um animal e este for encontrado em posse de outrem, este deverá pagar em dobro. Não foi o meu caso, graças a Deus, porque ela não ao contrário, ela estava guardando para mim, né? Versículo 9, vamos ver aqui. Versículo 9. Mas se, versículo 9 aqui do capítulo, versículo 9, vamos ver aqui que eu pus aqui. 21, vamos ver. Mas se é despojar com seu filho, fará com ele conforme o direito de filhas. Não, já é um outro capítulo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre bois, sobre jumentos, sobre gado miúdo, sobre vestes, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem, os juízes o pagará em dobro ao seu próximo. Êxodo 22, 9. Então, quer dizer, se a pessoa pega um animal que não é dele e é encontrado, ele vai ter que pagar o preço em dobro. Se alguém der um animal para ser guardado por outro e o animal sofrer qualquer dano, o que guardou o animal, se for inocente, deve fazer juramento ao Senhor e será dispensado da restituição. Versículo 10 e 15. Se alguém der o seu próximo a guardar um jumento, um boi, uma ovelha ou algum animal e morrer, ou for dilacerado ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo, e seu dono o aceitará e o outro não o restituirá. Gente, forte. O Senhor Deus cuidando de tudo, Deus olhando tudo. Indenização por defraudação de uma virgem, versículo 16 e 17. Se alguém enganar alguma virgem que não for despojada e se deitar com ela, certamente a adotará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dá-la, dará dinheiro conforme ao dote das virgens. Morte para caso de sexos com animais. Todo aquele que se deitar com animal certamente morrerá. Parece absurdo a gente ler isso,
Mas, gente, é o que acontece, é o que Satanás faz com pessoas. O sangue de Jesus Cristo tem poder, né? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Versículo 18. A feiticeira não deixará viver. Versículo 19. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. A gente já leu. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. O estrangeiro não afligirá, nem oprimirá, pois estrangeiro foste na terra do Egito. A nenhuma viúva, nem órfão afligirás. Não tardar as ofertas, versículo 29. As tuas primícias, os teus licores, não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim fará dos teus bois, das tuas ovelhas, 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia mos darás. Ser-me-eis homens santos, portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançarás. As 3 festas principais são Pães Asmos, Páscoa, Festa da Cega e Festa das Primícias. E o tabernáculo que nós vamos falar também, que é muito maravilhoso. Não afligir as viúvas, nós já falamos. Emprestar sem cobiça, versículo 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele com usura. Não lhe imporás juros. Deus, ele tá falando dos dias de hoje, né, gente? E Deus lindo, poderoso. Deus vivo, Deus que ninguém se esconde desse Deus. Ninguém pode fugir desse Deus vivo, desse Deus poderoso. Não darás falso testemunho a agir com parcialidade. Capítulo 23, do 1 ao 5. Não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazer o mal, nem numa demanda falarás tomando parte com o maior número para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás, nem a sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lo reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois de ajudá-lo, certamente o ajudarás juntamente com ele. Aqui o Senhor está dizendo, olha, não se junte com pessoas para dar falsos testemunhos dizendo que aquele que é culpado é inocente. Dizendo que o ímpio que é culpado, não, ele é inocente. Porque ele tem, ou porque ele não tem, ou porque ele é muito pobre. Deus não olha como a gente. A pessoa é muito pobre, mas está errada, eu tenho que falar a verdade. A pessoa é muito rica, mas está errado, eu tenho que falar a verdade, que Deus está olhando para onde? Para o bolso? Jamais. Deus está olhando para o coração. Então, às vezes a pessoa olha e diz, oxe, mas ele é tão pobrezinho, tão coitadinho, Deus não. O perdão vai vir de Deus, mas a gente não pode incentivar um erro. Não posso ver que a pessoa roubou, que a pessoa e incentivar aquilo. E está debaixo de maldição, né? Porque a mentira, o roubo, a mentira, o engano, não vai gerar bênção. Então, quando eu decido, eu vou ajudar porque é pobre, ou eu vou ajudar porque é rico, e vai me ajudar também, eu estou pecando contra Deus. Então, é muito sério as coisas assim, gente, é o que a gente está vivendo. Nós estamos em Êxodo, estudando aqui as leis, e tudo que o Senhor colocou em Levítico, então, é tremendo. Tudo que o Senhor colocou de leis, nós estamos vivendo. Então, assim, nos chamou para ser testemunha, temos que ser verdade. A verdade nos
libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não adianta só eu conhecer a verdade. Não adianta só eu saber o que é certo e não falar a verdade, porque eu não vou ser livre. A mentira vai me escravizar. Então aqui o Senhor está dizendo, não adianta falar que ele é pobre, que ele é coitado, que é sozinho, está errado, tem que ser corrigido. É fraco, tem que ser corrigido. Né? É forte, tem que ser corrigido. Não, mas ele é forte, ele tem muita grana, ele tem muito, tem que ser corrigido. É isso que o Senhor está falando aqui. Versículo 23, versículo 20 ao versículo 20, vamos ler. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde nesse caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não o provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, então serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te livrará os amorreus, os heteus, os fariseus, os cananeus, os heveus, os jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme a sua obra, antes os destruirás totalmente, quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Olha o que o Senhor traz como bênção, e aqui é o julgamento espiritual, o que o Senhor traz como bênção para aquele que guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião. Rebelião é como um pecado de feitiçaria. Rebelião pode mexer na tua saúde, mexe nas tuas finanças, mexe na tua vida, mexe na tua família, mexe na tua fé, mexe em tudo. Mas quando nós obedecemos, olha o que o Senhor está dizendo, essa terra, ela está tão doente, essa terra, ela está tão ferida, essa terra está tão ausente de Deus. Por que está tão cheia de doença? Por que está tão cheia de morte? Está aqui, ó, as leis do Senhor. A gente fica procurando o culpado. Por que tanta morte? Por que tantas coisas estão acontecendo? Por que tantas guerras? O homem reclama dos seus próprios pecados. O homem reclama das suas próprias falhas. A rebelião, a ausência, estar longe da presença de Deus só vai trazer morte, só vai causar danos e danos terríveis. Mas quando o Senhor está dizendo aqui, mas quando vocês se chegarem, quando vocês me buscarem, quando vocês obedecerem, eu sou o Senhor que te saro, eu sou o Senhor que curo. Gente, não é tão difícil, não é tão difícil. E ainda que seja impossível, se um povo se render, se um povo se prostrar, se um povo se derramar na presença do Senhor, ele é fiel. Ele é fiel para trazer vida, ele é fiel para trazer cura. Quando estamos em pecado, nós estamos sim debaixo da lei. E é dura. E o Senhor tem falado. E o Senhor tem ministrado a nossa vida. Deus não tem nos enganado. Deus tem falado que o salário do pecado é o quê? É a morte. É a morte. A gente está assustado com tanta coisa que está acontecendo, mas quem tem provocado isso? Quem tem provocado? Deus está nos ensinando tanto, né? Tanto sofrimento, é tanta coisa ruim, é tanta coisa triste contra a pessoa, contra animais, contra idosos, né? Contra vidas. E contra Deus, sobretudo contra Deus, está tudo, ele deixou tudo escrito. E ele disse: eu tenho que amar, você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Você tem que amar teu Deus acima de todas as coisas. A lei é essa, e amar o teu próximo. Mas não existe isso. Muitas pessoas com muito ódio. E o Senhor está dizendo aqui para nós: você quer vida, você quer saúde, você quer paz. Então,
Entrega a sua vida ao Senhor. Gente, nós não vamos mudar o mundo, mas a gente pode mudar a nós mesmos, nós podemos mudar o nosso coração. Então, se tudo isso aqui gera morte, o amor vai gerar vida. Jesus em nós vai gerar vida. Ele veio trazer vida e vida em abundância. Se tudo isso aqui, toda essa maldade gera tanta coisa ruim, o maior é o que está em nós, né? Lembra o altar, a terra, o altar. Nós viemos da onde, gente? Do barro, a terra, né? Firmado na pedra, a rocha, que é Cristo Jesus, né? Com seu sangue derramado, com santidade em nossas vidas, isso vai gerar saúde, vai gerar vida para mim, vai gerar vida para você. Cabe a mim, cabe a você sair fora dessa maldição, sair fora desse julgamento. Caímos nós, gente, nas mãos de Deus, mas nas mãos dos homens não. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da nossa família, que o Senhor tenha limpe o nosso coração, que haja arrependimento em nós, para que possamos viver, porque a morte está aí, né? A cobrança chegou, as pessoas pensam que é assim, sabe? Você vai lá, passa o cartão, faz tudo o que quer e não vai chegar a cobrança. Ela chega, é fácil resolver rápido, mas vai chegar a cobrança, e quando chega a cobrança, ai meu Deus, Deus não está vendo? Nossa, por que tanta gente morrendo? Por que tanta gente nas ruas? Por que tanta gente passando fome? Porque é muito fácil jogar tudo para Deus. É muito fácil. É muito fácil. É como você vê uma pessoa sem dente e dizer: por que está sem dente? Não existe mais dentista na Terra? Não existe? Existe. Mas a pessoa não foi. Não existe médico? Existe. Mas a pessoa não procurou. Não existe, não tem como resolver, a pessoa não quis. Existe Deus, mas tem pessoas que não querem. Existe Deus, existe um Deus que liberta, existe um Deus que cura, existe um Deus que salva. Não adianta a gente falar, poxa, eu não acredito que exista Deus, porque tem tanta criança morrendo nas ruas. Eu não acredito que exista Deus, porque as pessoas passam fome. Mas aqui o Senhor dizendo, olha, você chegue a mim, eu vou sarar vocês, eu vou alimentar vocês. Se creres, comereis o melhor da terra. Não é Deus que não existe. É um coração quebrantado, gente, que não existe na vida de muitas pessoas. Não é Deus que falha, não é Deus que mudou, não é Deus que escolhe pessoas. São pessoas que escolhem não querer Deus. São pessoas que escolhem viver do jeito que querem viver. E cabe a nós falar do amor de Jesus para essas pessoas que são enganadas, que querem um altar ainda de barro, mas para continuar derramando um sangue que não é o sangue de Jesus, para continuar vivendo do jeito que querem, para fazer maldade, para matar, para roubar, para destruir pessoas. E essa é a característica de Satanás. Então, eu e você, nós precisamos fazer a diferença nessa terra. Em nome de Jesus, que o Espírito de Deus fale ao teu coração, que você seja cheio do Espírito Santo, que haja essa transformação em nós, que sejamos esse altar, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Vida e vida em abundância é o que o Senhor tem para nós. Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos. Lembre-se, Jesus te ama, eu também. Fiquem com Deus, até a próxima aula, gente. A paz a todos. Tchau, tchau.